Atualmente, as IAs já estão totalmente inseridas no cotidiano da população. Apesar de servir para dar aquela ajudinha nos trabalhos acadêmicos, ou até mesmo como ombro amigo no final do dia para ouvir seus desabafos, a aplicação das IAs vai muito além. Cientistas do mundo todo as têm utilizado para auxiliar em diversas pesquisas e encontrado resultados surpreendentes. Em uma dessas pesquisas, uma IA foi desenvolvida especificamente para analisar a Bíblia e conseguiu descobrir coisas que antes os pesquisadores apenas suspeitavam. No vídeo de hoje, você vai conferir quais foram as descobertas que essa IA fez após analisar os textos bíblicos e quais são os impactos para o mundo. Além disso, não foram apenas os textos bíblicos analisados, mas também os famosos manuscritos do Mar Morto, os quais, conforme dizem as IAs, são muito mais antigos do que imaginávamos. Uma das grandes dúvidas que os pesquisadores sempre tiveram é sobre quem de fato escreveu a Bíblia. Muitos acreditam que Moisés foi quem escreveu o Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia. Há até mesmo passagens que reforçam isso, como em Êxodo 24:4, que diz: Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Já outros pesquisadores creem que a Bíblia é uma obra coletiva, com Deus inspirando diversos autores ao longo do tempo, em vez de uma única pessoa. Foi visando responder a essa pergunta que pesquisadores da Universidade Duke, nos Estados Unidos, iniciaram sua pesquisa. A pesquisa, por si só, foi um grande trabalho de colaboração entre áreas. Havia pesquisadores da teologia, arqueologia, matemática e dos estudos bíblicos, todos com o mesmo objetivo em foco. Além deles, havia também mais um componente deste grupo, uma IA. Usando análise linguística avançada, os pesquisadores desenvolveram uma IA para que, juntos, eles pudessem analisar os 9 primeiros livros da Bíblia, conhecidos como Eneateuco. Eneateuco é um termo grego, o qual significa algo como 9 livros, os quais são compostos por Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, 1 Samuel e 2 Samuel. A ideia dos estudiosos é simples. Apesar de, ao mesmo tempo, ser complexa, utilizando a IA, eles desejavam comparar o estilo da escrita de cada livro, tendo em vista que cada pessoa possui um estilo de escrita diferente. É como identificar, por exemplo, se o seu texto foi escrito pelo Machado de Assis ou pela Clarice Lispector, mesmo que nenhum deles tenha assinado. Quando eles mapearam essas assinaturas estilísticas, a IA entrou em ação, os ajudando a identificar quais passagens pertenciam a qual tipo de tradição. Ao realizarem essa análise minuciosa, os pesquisadores descobriram que nos 9 primeiros livros da Bíblia havia 3 estilos de escrita diferentes. Nas palavras do professor Thomas Homer, um dos envolvidos no estudo, descobrimos que cada grupo de autores tem um estilo surpreendentemente, e mesmo em relação a palavras simples e comuns como não, qual ou rei, nosso método identifica com precisão essas diferenças. Com isso, a IA utilizada foi capaz de separar os estilos da Bíblia em 3, os quais os pesquisadores definiram como sendo Deuteronômio, História, Deuteronomista e Escritos Sacerdotais. Começando por Deuteronômio, identificado pela letra D, os pesquisadores acreditam que ele tenha sido escrito pela primeira vez no século VII a.C. As mensagens desse estilo têm como foco a ideia de que Deus escolheu Jerusalém como o único local para adoração. Em seguida, temos a história deuteronomista, identificado pelas letras DTRH, a qual se refere a vários livros que narram a história de Israel, indo desde a conquista de Canaã, no livro de Josué, até o exílio na Babilônia, nos livros 1 e 2 de Samuel. Por fim, temos os escritos sacerdotais, identificados pela letra P,
os quais englobam Gênesis, Êxodo e Levítico. Pesquisadores acreditam que estes textos surgiram por volta de 520 a.C. e possuem como foco rituais, sacrifícios e do surgimento do povo judeu. 3 estilos diferentes foram identificados e, após isso, os que os pesquisadores fizeram. Eles verificaram 50 capítulos nos 9 primeiros livros da Bíblia e identificaram em qual estilo cada um deles estava. Quando a IA comparava palavras e expressões em diferentes trechos, foi capaz de verificar se 2 textos foram feitos pelo mesmo estilo, ou melhor dizendo, pela mesma pessoa. Com isso, foi possível criar um verdadeiro dicionário de termos para cada estilo. Por exemplo, no Deuteronômio, palavras como Elohim, que significa Deus, e Lo, que significa não, eram consideradas marca registrada. Já em história deuteronomista, palavras como Melech, que significa rei, e Asher, que significa que, eram as marcas do registro. O professor Alan Kipnis, da Universidade Reichman, também comentou sobre o estudo, dizendo que uma das principais vantagens do método é sua capacidade de explicar os resultados da análise, ou seja, especificar as palavras ou frases que levaram à alocação de um determinado capítulo a um estilo de escrita específico. Após fazer essa análise com mais de 1.500 termos, os pesquisadores foram capazes de descobrir algo incrível. A Bíblia não foi escrita por uma só pessoa. Mais do que isso, a IA também foi capaz de verificar que cada um dos estilos correspondia a épocas distintas. Ou seja, a Bíblia não foi escrita por uma única pessoa, como também foi escrita em séculos diferentes. Muitos estudiosos acreditavam, por exemplo, que os livros 1 Samuel e 2 Samuel haviam sido escritos como parte de uma única história. Porém, a IA demonstrou que não é bem assim. A análise comprovou que há enormes diferenças no estilo e vocabulário de ambas as passagens, mostrando que foram feitas por pessoas diferentes. E as descobertas não param por aí. Conforme os resultados foram aparecendo, os pesquisadores também focaram em analisar outros textos que são muito debatidos. Textos como o livro de Esther, o qual narra a história de uma rainha judia na Pérsia, ou então Gênesis 14:15, narrando as conquistas de Abraão, também foram analisados pela IA. A IA confirmou que esses textos não correspondiam a nenhum dos 3 estilos padrões, ou seja, eles foram adicionados na Bíblia muito mais tarde do que todos os outros. Apesar de alguns creditarem a Moisés a autoria da Bíblia, essas análises apenas comprovam o que muitos pesquisadores já imaginavam e já defendiam. A Bíblia é uma obra coletiva que se formou ao longo dos séculos, refletindo contextos históricos diversos. Thomas Homer, especialista bíblico e coautor do estudo, diz que não há autores da Bíblia no sentido moderno. As versões originais dos pergaminhos foram continuamente retrabalhadas e reescritas por redatores que adicionaram, alteraram e, às vezes, também omitiram partes dos textos anteriores. Já sobre a IA que os pesquisadores desenvolveram, eles contam que ainda há inúmeras aplicações nas quais eles podem utilizá-la. Uma delas seria, por exemplo, para confirmar a autoria de textos que são atribuídos a certas figuras históricas. Nas palavras de Israel Finkelstein, o chefe da Escola de Arqueologia e Culturas Marítimas da Universidade de Haifa, se você estiver analisando fragmentos de documentos para descobrir se foram escritos por Abraham Lincoln, por exemplo, este método pode ajudar a determinar se são reais ou apenas uma falsificação. O estudo introduz um novo paradigma para a análise de textos antigos. Também em junho de 2025, outros pesquisadores com outra IA conseguiram fazer outra descoberta relacionada à religião. Dessa vez, a descoberta está relacionada aos manuscritos do Mar Morto e sua verdadeira idade.
Os manuscritos foram descobertos por puro acaso, em 1947, próximo ao Mar Morto. Desde então, arqueólogos recuperaram centenas deles em 11 diferentes cavernas da região, onde hoje é a Cisjordânia. Ao todo, são cerca de 1.000 manuscritos, e alguns deles sendo considerados as cópias mais antigas que nós temos da Bíblia. No entanto, eles podem não ser cópias. O professor Mladen Popovic, do Instituto Qumran da Universidade de Groningen, é quem coordena uma pesquisa para verificar a real data dos pergaminhos, com o uso de uma IA. Os pesquisadores batizaram a IA de Enoch e vêm utilizando-a para descobrir quão antigos são os manuscritos. Para a surpresa de todos os envolvidos, a IA identificou que 2 desses manuscritos eram pelo menos 100 anos mais antigos do que se imaginava inicialmente, retornando exatamente à época em que seus autores bíblicos o teriam escrito. Ou seja, pelo menos 2 dos textos eram originais. O professor Karen Lund Rasmussen, do Departamento de Física, Química e Farmácia, e um dos pesquisadores envolvidos diretamente na pesquisa, diz que, normalmente, só temos cópias posteriores de textos bíblicos, mas aqui estamos diante de algo que pode muito bem ser a versão original. É como encontrar uma primeira edição da Bíblia em sua forma original. Inicialmente pensávamos possuir em mãos as cópias mais antigas dos textos bíblicos, mas, e se em vez das cópias mais antigas, nós tivermos, na verdade, os próprios textos bíblicos originais? Ao que tudo indica, esse pode ser exatamente o caso aqui. Claro, ainda são necessárias mais análises, sendo que a própria IA, o Enoch, não é 100% precisa. Ela possui uma precisão de mais ou menos 30 anos dos 135 manuscritos que a IA analisou até o momento. Ela obteve uma taxa de sucesso de cerca de 79%, a qual foi confirmada através dos cálculos e análises de vários pesquisadores. Enoch pode até não ser perfeito ainda, mas são inegáveis os avanços que ele vem fazendo, além das próprias descobertas que já fez. A IA, quando bem empregada ao lado de pesquisas científicas bem consolidadas, só tem a agregar. No mesmo mês, nós tivemos os resultados de 2 IAs completamente diferentes e em partes diferentes do mundo, servindo como auxílio para pesquisas religiosas. Isso é só o que sabemos até o momento. Os resultados que nós temos até o momento, sendo que há muito ainda por vir, muito para ser revelado. Ter a confirmação de que os manuscritos do Mar Morto podem ser os originais bíblicos é como se descobríssemos algo a mais sobre a própria história. E já sobre o fato de que a Bíblia foi escrita por diferentes autores, em diferentes períodos de tempo, os próprios teólogos explicam isso facilmente, sem contradizer a fé. Conforme eles explicam, Deus inspirou diversos autores ao longo do tempo, e não apenas um único autor humano. E quanto a você? No que acredita? Não deixe de comentar.